Salve, meus alunos, que bom estar aqui com vocês para falarmos de arte e literatura. E hoje, em especial, nossa aula será sobre teatro, que é assunto mais interessante, principalmente para mim, que vivo o teatro há mais de 3 décadas, atuando, dirigindo, produzindo, escrevendo peças. Então, segura aí que o papo hoje vai render, viu? Tudo bem, vamos falar de teatro antigo e sua origem. Claro que o mérito da consolidação ou nascimento do teatro é dado aos gregos, mas cá para nós, o teatro também é a arte da imitação. E tenho certeza que muito antes, lá na pré-história, os homens usavam a imitação para comunicar. Os homens das cavernas faziam gestos, movimentos de animais para comunicar e informar, por exemplo, sobre o tempo, de uma caça ou de algum perigo iminente. Mas vamos para a Grécia Antiga, e conhecer um pouco da história do teatro. Tudo começou com as celebrações ao deus Dionísio, feitas pelos gregos em agradecimento pelo alimento farto e pela boa colheita de vinho em suas regiões. As festas duravam vários dias e ali o povo comia até se fartar e bebia vinho até cair pelas ruas, praças, era uma loucura. E o deus Dionísio, também conhecido por Baco, não deixava por menos não. Diz a mitologia que ele era filho de Zeus como uma mortal. Vivia nas matas e, como era muito fanfarrão, sempre fazia festas regadas a sucos de uva. Ou seja, Baco espremia cachos de uva nas taças e bebia. E era assim que os gregos festejavam e homenageavam o deus Baco, ou Dionísio, pelo ano da fartura. Depois das apresentações e procissões pelas ruas, surgiram os coros, grupos de pessoas que manifestavam através da fala, pela dança e pelo canto. É nesse momento que teremos a presença do grego Téspis, fazendo uso de uma carroça. Ele levanta a mão e no meio do povo ele grita: "Eu sou Deus". Ao fazer isso, Téspis quebra com todo aquele contexto de encenações religiosas em honra aos deuses, e transforma o sagrado em profano, a verdade em mentira e as representações em teatro. Depois disso, a Grécia será o berço de grandes dramaturgos, como Sófocles, Ésquilo, Eurípides. Muitas de suas peças vão sobreviver ao tempo e chegarão em nossa época atualizadíssimas. Apesar de terem sido escritas há mais de 3.000 anos, as peças gregas continuam chamando a atenção por apresentarem dramas sociais e políticos vividos ainda nos dias atuais. Quem tiver interesse, leia Édipo Rei, de Sófocles. Vou deixar o link disponível para quem se interessar. Vale a pena, você vai se surpreender com a trama. Depois dessa investida ousada de Téspis, mais tarde o teatro evoluiu e influenciou fortemente o teatro romano. E os romanos, grandes arquitetos que eram, montaram as arenas para as apresentações que eram feitas ao ar livre em construções de formatos semicirculares. Uma dessas, muito conhecidas, é o Coliseu, que fica lá bem no centro de Roma, na Itália. Capite? Pois é, enquanto os gregos faziam do teatro uma comunicação e manifestação artísticas, os romanos enchiam as arenas para ver escravos se digladiando e leões comendo os cristãos. Fala sério, hein? Bem, vamos entrar então na era cristã e falar de Shakespeare e Molière. William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor e o mais influente dramaturgo do mundo. De suas obras restaram até os dias atuais 38 peças, 154 sonetos e mais alguns escritos. Suas peças foram traduzidas para as principais línguas do mundo e são as mais encenadas do que qualquer outra que possa existir.
Jean-Baptiste Poquelin, também conhecido artisticamente como Molière, foi um importante escritor, ator e dramaturgo francês do século XVII. Ganhou grande destaque no mundo das artes com suas excelentes comédias que exploravam temas com muita sátira à sociedade da sua época. Konstantin Sergeyevich Alexeyev, mais ou menos assim, né? Mundialmente conhecido como Stanislavski. De nome complicado, este diretor, ator e crítico teatral russo foi a peça mais importante para o nosso teatro moderno. Isso porque ele se dedicou ao estudo da formação do ator e da construção do personagem. É fato, muito do que vemos hoje nas apresentações de teatro, como também em muitos filmes, seriados, novelas, se deve às pesquisas e trabalhos feitos por Stanislavski. Interessante, né? A comédia dell'arte é, sem dúvida, um dos grandes acontecimentos da história do teatro. Momento em que o teatro foi mais vivo, com representações baseadas no humor e na sátira. A base do trabalho dos artistas era o movimento do corpo, os jogos de improviso e o uso de máscaras. O bacana da comédia dell'arte é a forma popular e improvisada de fazer teatro. Ela surgiu na Itália a partir do século XVI e depois teve seu apogeu na França até o século XVIII, por aí. Ou seja, uma maneira de fazer teatro que revolucionou e predominou por cerca de 2 séculos. É muito tempo, hein? As apresentações aconteciam nas ruas e praças públicas da cidade, por onde companhias de teatro passavam. Muito que a gente vê hoje do teatro, teatro de rua, teatro alternativo, tem inspiração na comédia dell'arte. Resumo da aula. Professor, você esqueceu de falar do teatro brasileiro. O senhor esqueceu, professor, de falar do teatro brasileiro. Professor, não faz para mim uma coisa dessa. Que pecado! Não é pecado não esqueci não. Porque o nosso teatro, o teatro brasileiro, é um capítulo à parte, merece uma aula dedicada para ele, tá? Mas na aula de hoje fomos lá nos primórdios e vimos a criação do teatro pelos gregos, a ousadia de Téspis em organizar e fazer um teatro fora dos padrões religiosos. Depois ficamos conhecendo uma breve história dos 2 grandes dramaturgos do teatro universal, eles mesmos, nossos grandes William Shakespeare e o teatro crítico de Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Falamos também sobre Stanislavski, que proporcionou a gente um método, a técnica do teatro moderno. Agora é com você. Anota aí todas as informações interessantes que foram tratadas nessa videoaula para continuar os seus estudos. Bom, é isso aí. Então, voltamos numa próxima aula para falar do teatro brasileiro. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Valeu, galera! Tchau!